sendo nas regiões umbralinas e que a gente desce, teoricamente, né, sob o ponto de vista, e na prática também, para a nossa dimensão. Mas, espiritualmente, é dessa forma que se dá a nossa descida ao astral inferior. E a passagem por esse que se chama de portais, os portais são também, no plano espiritual, tem as regiões, as áreas que têm abertura. E a sensação de mundo espiritual mais elevado e menos elevado também tem porteira. Mas só que não é essa porteira, a porteira lá em cima. A gente vai por caminhos, né, fluídicos, guiados por energia, e elas vão em determinada região, por exemplo, uma colônia espiritual, nosso lar, ou as milhões de colônias espirituais, elas têm porta de entrada, assim como as cidades têm porta de entrada. Mas não quer dizer que eu subi para uma cidade. E no mundo espiritual também, da mesma forma. É uma sensação que a gente vai ter. E também, olha isso, está na questão essa colocada do pensamento. O pensamento, a gente vai percebendo o plano espiritual e vai sintonizando a consciência. E a gente vai ver mais adiante desse grupo de espíritos que está indo lá para essa região. Um vai depois se acusar que foi um homicida, e ele acaba até contagiando, não vou dizer contaminando, mas contagiando com a sua consciência culpada aquele grupo de espíritos. E aí que depois vai ter na parte final desse capítulo aí, que eu estava vendo a oração, a recomendação que o Bezerra dá. Mas assim, isso é muito importante a gente perceber, porque assim, depois de estudar anos, a gente tem que perceber o que é o plano espiritual, onde essa obra se dirige ao público espírita, e saber que o plano espiritual não é esse aí subir e descer. A gente vai percorrendo da mesma forma que no mundo dos encarnados, que a gente vai para cantos da nossa cidade mais organizados ou menos organizados. Poderíamos chamar, por um comparativo, sem entrar no aspecto moral dos seus frequentadores, moradores, que as regiões mais desajustadas, desarrumadas, favelas, vilas, onde prepondera a regra mais ou menos imposta pelo grupo ali, desorganizado, de mentes coletivamente perturbadas, né? Porque quem joga um lixo no chão, que tem esgoto a céu aberto, vai dizer, tá, questão do Estado. Lógico que tem, mas eu estou dizendo a consequência daquilo ali é muito parecida com as cidades espirituais mais umbralinas densas, umbral mais grosso, e as regiões trevosas. Por que as regiões trevosas, assim, de descrever um desdobramento que já se vendo regiões lá de baixo, elas são assim, são construções cavernosas mesmo, são rochas, né, e com um limo que corre, é uma coisa úmida, fétida, né, com um cheiro de enxofre, vertentes de água viscosa, pessoas passando, um empurra o outro, maltrapilhos, né? E uma coisa bem desorganizada. E a mente culpada é esse meio, que são Vou pegar um atraídas. chimarrãozinho? E o processo que tem de desdobramento, que ocorre aí, que ele vai dizer da volitação, ela é um processo de técnica e de sintonia vibratória. Não pode, a volitação vai se dar de uma forma desorganizada, quando um grupo de espíritos coordenado por uma mente, né, que esteja mais sublimada, no caso ali o Bezerra, se um estiver quebrando essa corrente, também o processo da volitação vai ser interrompido ou dificultado, né? É a mesma coisa que a gente vai falar sobre as nossas correntes mediúnicas, né? O pensamento é tudo, e o pensamento, quando ele é uníssono, ou seja, quando ele tem uma coletividade envolvida no mesmo sentido, e prospera e projetam verdadeiros milagres, né, sob o ponto de vista da projeção mental que nós podemos fazer. E a gente pouco usa esse recurso, né? Eu acho que a gente pode então, continuar lendo aí para te falar mais algumas coisas. Posso seguir, Francisco? Bem na hora travou aqui. Entrou uma ligação. Ô, Francisco,
O Francisco, está me ouvindo ou não? Fala, pode falar. Não, eu queria só fazer um complemento aí, que eu acho bem legal essa analogia que tu faz, assim, de lugares dentro de uma cidade mais organizados ou não. Também tem muito aquilo, né? Existem espíritos, né, que trabalham com o coletivo bem dentro desses lugares, né, desorganizados, né, como as favelas, né? Como a gente vê isso, né? Isso. E tá na As cara. ONGs e pessoas que se dedicam ao trabalho social são os mensageiros da luz que vão lá embaixo, né? Então, Isso. até nesse aspecto se complementa esse raciocínio, mas é mais ou É, menos isso. E o que uma, nos espera no plano espiritual, a gente acha assim que vai para um local bem organizado ou desorganizado. É a nossa mente que vai levar para o local, né? E aí a gente vai ver bem claramente como ele coloca ali. Aí pode ver outra que ele disse ali, ó, não estou autorizado a descrever o que nem na mitologia grega as figuras mais horrendas. Vocês viram ali os dragões? Quem bota lá na internet os dragões de Komodo, né? Tem aí vários vídeos, eu assisto aqueles bichos comendo inteiro, vivo, né? Aquela devoração. Eu li aqueles livros lá sobre os dragões, né? Vocês devem ter lido aí um que outro, aquele da Modesto, a Maria Modesto Carlos, dos dragões, essa figura que existe hoje, existe, claro, é um local lá mais restrito, lá nas ilhas lá de Komodo, que os dragões têm essa feição espiritual. E aí, assistindo aquelas cenas, eu fico impressionado como aquilo ali, provavelmente, eu já tenha visto e vivido nessa região aí, desses dragões, e me toca muito aquilo ali de achar assim, que parece que é uma coisa que não existe, e eu tinha muito medo quando eu era criança desses dragões, falavam dragão, 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 eu não sabia de onde é que era, nunca tinha visto. E agora, recentemente, uns 2 anos para cá, que eu vi na internet os dragões de Komodo, e me deu uma sensação de ter sido devorado e participado junto daqueles animais ali. E há cidades espirituais que os espíritos têm aquela forma. Tá? Diz o Inácio Ferreira que uma grande figura religiosa no Brasil, que prepondera aí, um líder religioso dessas religiões pentecostais, é um grande dragão, líder daquela região, encarnado hoje. Não vou dar o nome deles aí, que isso aí é internet. Sabe como é que é? Em Francisco. E está gravado. Em Francisco. E o legal disso é que isso não imita, né? Ele é uma cara do alto, né? Porque muito dessas pessoas que trabalham, né, nas favelas, elas são já instruídas, teriam a chance de sair das favelas, né? Trabalham dentro das comunidades. E tem um detalhe que eu acho mais interessante ainda, é que as favelas muitas vezes são dominadas pelo tráfico de drogas, é dominada pelo crime, e esses espíritos que fazem a caridade, as ONGs, praticamente eles passam uma existência inteira trabalhando dentro da favela, né? Sendo formados, já tendo um conhecimento, né, do todo muito grande, e eles fazem um trabalho uma vida inteira, né? E é mais uma razão para a gente até também reforçar uma outra atitude que deve-se ter dentro do centro espírita, que é a atividade social. Isso aí não, uma coisa que se distanciar do trabalho social é elitizar o estudo, que hoje a gente está aqui estudando, né? A gente fica só na teoria e até às vezes se empolgar e se entusiasmar com cada vez mais conhecimento e pouco, primeiro, né? Compartilhar o conhecimento, isso a gente procura fazer. Agora, e atividade social. Aí vai dizer assim, mas lá o centro não faz. Cada um que seja uma vertente daquele centro fazendo atividade social no seu meio, ao redor de si mesmo, sua família, seus vizinhos, seus amigos. Tem um direcionamento de continuidade, não de empolgação, né? Aquelas coisas assim que ocorrem muito. Perto do Natal, todo mundo quer doar para todo mundo. Sobram nessas entidades, ONGs e tudo, sobram mantimentos, sobram coisas e tal. Aí, o resto do ano, se der, eu vou. Pois é, agora quando passar o frio, eu vou lá. Agora, quando está muito calor, não vou lá. Qualquer hora eu vou lá. Sabe? Ir num hospital, num asilo, num orfanato, e assim por diante. Ou pessoas que a gente vê assim, determinadas pessoas, para mim, em relação à referência luz,
vou me dedicar a essa pessoa, não, vou ter uma atenção a mais com ela. E fica isso, não precisa ninguém saber, uma mão não tem que saber o que a outra está fazendo, ninguém precisa saber, faço assim, psiquicamente, assim, eu tenho um compromisso meu moral com Jesus, né, de servir a esse ou aquele, ou esse grupo, e se dedicar. Não precisa ninguém ficar sabendo. Se souber, que deixe, né, o silêncio, responda com o silêncio, mas isso que gera lá do outro lado o crédito que vai nos dar e a sabedoria para melhor enfrentar o porvir, né, lá adiante, quando a gente tiver que despertar, e que a gente vai despertar do outro lado sabendo que desenganou, mas tem que estar o máximo equilibrado de si mesmo com a sua consciência, senão vai se perturbar e vai mais rapidamente encontrar essas regiões aí perturbadas, né, de dragões e seus asseclas. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Nova advertência. Quantas horas despendêramos voejando sobre o extenso império das sombras? Debalde tentava rearticular a noção de tempo, o abatimento e as surpresas sucessivas como que me aniquilavam o autocontrole. Continuávamos sem ocorrências dignas de menção especial, através da mesma paisagem triste e obscura, quando um dos membros da expedição ao lado de Bezerra lhe mostrou um objeto semelhante à bússola que conhecemos na Terra, emitindo impressões que o supervisor escutou atenciosamente. Logo após, o venerável amigo determinou uma pausa e, congregando-nos todos em derredor dele, comunicou em voz sumida e prudente que nos avinhasávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada, que nos aguardavam além. Entretanto, o registro magnético do psiquismo de nosso grupo assinalava o fenômeno que classificou por inquietante média de pavor. Acrescentou que a importância da ponte era tão grande que comumente muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Pediu-nos calma e decisão, silêncio e prece, e, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores daqueles domínios. Competia-nos manter harmonia e serenidade em nós mesmos, porque, de outra maneira, poderíamos interromper a corrente de força que sustentava os companheiros menos aptos ao serviço de volitação. A ponte iluminada. Não nos movimentáramos por muito tempo e um facho de luz sublime varreu o céu, não longe, indicando uma ponte cuja extensão não pude no momento precisar. Tão formosa e tocante foi a revelação no horizonte próximo que muitos nos pusemos em pranto. A emotividade não provinha apenas da claridade que nos tocara os olhos. Comovente mensagem de amor transparecia daqueles raios brilhantes que percorreram o firmamento, copiando a beleza de um arco-íris móvel. Enquanto muitos companheiros continham a custo as notas de assombro que nos dominavam, cerrei os olhos por minha vez, naturalmente envergonhado. Temor súbito vagueava-me na alma. Teria cumprido todos os meus deveres? Se constrangido a comparecer ante um tribunal da vida superior, estaria habilitado a apresentar uma consciência limpa de culpas? Como seriam os meus atos examinados? Bastaria a boa intenção para justificar as próprias faltas? O sinal luminoso cortou vagarosamente o céu de novo. Minha alegria ante a aproximação do plano mais elevado era inexcedível, mas a noção de responsabilidade quanto às dádivas recebidas no mundo em que eu deixara
pesava agora muito mais intensamente sobre mim. Mereceria o ingresso naquele domicílio celestial? Corriam-me as lágrimas copiosas quando o grupo estacou. No mesmo instante, ouvi um dos irmãos recém-desencarnados gritar em choro convulso. Não, não, não posso. Eu matei na terra. Não mereço a luz divina. Sou um assassino. Um assassino. Aqueles brados ressoaram lúgubres, sombras adentro. Outras vozes responderam horríveis. Vigiemos a ponte. Assassinos não passam, não passam. Pareceu-me que maltas de feras preparavam-se para atacar-nos. Não distante, a projeção resplandecente do invisível holofote clareava o caminho, qual se fora movida em câmara lenta. Entre nós, emoções e lágrimas, junto de um companheiro em crise. Em torno, ameaças e lamentos estranhos. Além, a luz convidativa. Bezerra, sereno, mas fundamente preocupado, rompeu a expectação, cientificando-nos de que deveríamos olvidar os erros do pretérito, e que um dos amigos, em vista de corresponder em demasia à lembrança do mal, impusera descontinuidade à nossa viagem. Acentuou que as reminiscências de crimes transcorridos não deveriam perturbar-nos e que bastaria sintonizar-nos excessivamente com o pretérito para causarmos sérios prejuízos a outrem e a nós mesmos, em circunstância delicada quanto aquela. Disse que o irmão em crise realmente fora homicida em outra época, mas trabalhara em favor da regeneração própria e a bem da humanidade, com tamanho valor, nos últimos 30 anos de existência, que merecera a carinhosa proteção dos orientadores de mais alto, e que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento, a ponto de ameaçar o êxito da expedição. Necessitávamos reatar o fio de ligação mental comum, a fim de que a nossa capacidade volitante fosse mantida em alto padrão. De outro modo, a concentração em massa de entidades inferiores ao pé da ponte, que se alonga sobre o abismo, talvez nos dificultasse a passagem. Finalizando a ligeira observação, Bezerra acenou para mim e recomendou-me orar em voz alta, para que a nossa corrente de energia espiritual se recompusesse. Em oração. Espantado com a designação superior, senti medo e vacilei. Ia pronunciar uma frase a esmo, esquivando-me a incumbência, mas Marta dirigiu-me expressivo olhar. Em silêncio, pedia-me obedecer à ordem recebida e prometia ajudar-me no cometimento. Amparado por ela e pelo irmão Andrade, dispus-me a executar a determinação. Que prece pronunciaria? Mantinha-se-me o cérebro incapaz de criar uma peça verbal compatível com as aflições da hora. Escutando os rugidos que procediam das trevas, fixei a filhinha e lembrei que Marta repetira aos meus ouvidos o Salmo 23 nos inquietantes minutos de minha liberação da carne. Copiar-lhe-ia o gesto. E erguendo meu espírito para o alto, sentindo de instante a instante que a emoção e o pranto me cortavam as palavras, repeti os versículos sagrados. Ao redor, conspiravam em nosso prejuízo o barulho e a ameaça. Todavia, quando pronunciei as frases de confiança, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Nosso grupo, com Bezerra à frente, levitou sem dificuldade e ganhamos a ponte, atravessando-a a poucos pés de altura acima do arcabouço, em que é estruturada,
conservando o espírito em prece expectante, como se pesada força de imantação nos atraísse fortemente para o abismo. Que lápis do plano carnal conseguiria descrever a nossa sensação de contentamento e alívio? Momentos surgem na vida em que só o profundo silêncio da alma consegue traduzir a paz, o reconhecimento e a alegria. Final de capítulo. Bom, a gente então vê aí na questão que já foi colocada da consciência, né? Aquele senhor que um dos espíritos está sendo encaminhado, ele vai percebendo, a gente tem que fazer a correlação com a nossa vida no dia a dia. E vamos imaginar uma homenagem, que alguém esteja recebendo uma homenagem, né? Por ser honesto, ou por ser isso, aquilo, e aí tem um grupo de pessoas, e aí aquela coisa de um pega a palavra e começa a enaltecer a pessoa e tal. E aí vamos que a pessoa saiba que ele não é merecedor daquilo ali. Não, alguém que está sendo enaltecido, já assisti essas cenas, né? Assim, de pessoa ser chamado disso, sendo enaltecido, endeusado, entre aspas. E a pessoa, quando o espírito encarnado ou desencarnado, não importa, ele com consciência de si próprio, quando ele se sente culpado, mas ele não tem a consciência da culpa, ele não purgou, ele não expungiu, ela é expiação, né? Ele não trabalhou aquele erro, ou seja, não trabalhou o erro cometido para chegar no perdão, se auto-perdoar, ou seja, tem que se arrepender. Antes de se arrepender, ele vai mexer nesse erro, é a expungir, expiação. Ele vai trabalhar, ele vai vivenciar o erro e ter a consciência do erro, e aí ele se arrepende. Quando se arrepende, o espírito, qualquer um de nós, quando a gente comete faltas mais leves, médias ou graves, conforme a graduação, nós nos arrependemos e procuramos corrigir. A corrigir é o quê? Ter consciência do próprio erro, procurar perdoar quem a gente possa ter, né, facultado um erro, um prejuízo, né, uma ofensa, e vai adiante procurar mudar a atitude. Então, isso aí está lá no céu e inferno, né? Quando fala do arrependimento, o erro, o arrependimento, a expiação e o perdão e o auto-perdão, transformando a atitude do espírito. Esse é o crescimento espiritual. Mas quando a gente está diante de uma homenagem que a gente não merece e não se dá conta, fica entrando naquela, é o que acontece muito na vida pública, viu? Na vida política, essas coisas assim, pessoas que são enaltecidas, endeusadas, né? O fanatismo coletivo, e essas pessoas acham que são merecedoras daquilo ali. E são tão fora da realidade que, se elas forem dar um depoimento sincero, elas vão dizer que são merecedoras daquilo ali. Imagina uma pessoa dessa, um espírito desse, chegando lá do outro lado. Agora, ao passo que os erros que a gente cometeu, que a gente tem a oportunidade de se arrepender, por isso que está lá no Evangelho, enquanto que estiver caminhando ao lado do seu inimigo, te reconcilia. O te reconcilia não é com a pessoa só, mas consigo próprio, com a sua própria consciência. Onde é que está a consciência? As leis de Deus estão na consciência, 621 livros dos Espíritos. Onde estão as leis de Deus? Na consciência. A resposta é bem curta. E a consciência é que são as leis da perfeição. Onde a gente se distancia da perfeição, acaba se culpando. Só se culpa o espírito que não tem a consciência de como compensar aquele mal realizado. Não tem como voltar atrás. O que a gente fez não tem como voltar atrás, tem como digerir, né? A gente comete o erro, diz assim, eu cometi um erro tão grave que eu não quero nem me lembrar. Não, o crescimento está em se lembrar, digerir, não se sentir culpado, porque errei por ser imperfeito e procurei compensar, e ainda vou procurar compensar o que estiver ao meu dispor, e o universo vai nos dar a oportunidade. E é isso que aconteceu com esse senhor. Ele diz assim, há 30 anos antes de desencarnar, cometeu um homicídio.
provavelmente deve ter sido preso, pode ter sido solto depois, e teve uma atividade vocacionada para o servir. E o plano superior registrou isso. Ele não estava lá nesse grupo ali, que vai passar por esse portal, ele não estava ali porque foi um descuido do mundo da luz. O mundo da luz sabe aquilo ali, e sabia que também estava guardado com ele aquela culpa, e ele externou naquele momento. Isso é crescimento espiritual. Lógico que aí ele é orientado, não é o momento aqui de reviver esse passado, né? E posteriormente ele vai se dar conta do que também fez de bom, compensou. O amor, o bem compensam a multidão de pecados. Quer dizer, ele vai receber essa explanação dos amigos espirituais mais adiante. A gente fica pensando assim, pô, o que acontece com os espíritos, né? Absurdamente. Vamos pegar assim, qual é o símbolo do espírito mais horrendo sob o ponto de vista das atrocidades? Sempre se vem à nossa cabeça o Hitler, né? Que era no nazismo, na Segunda Guerra, que é o maior conflito histórico, a maior derrocada humana, da civilização humana, que propiciou uma intervenção do mundo da luz, que toda essa depuração do nosso planeta vem lá da Segunda Guerra Mundial, né, que foi depois todo esse processo preparando para realmente um mundo de regeneração, né? E é isso, o ponto alto da desordem, da imoralidade, foi a Segunda Guerra Mundial. Aí vão dizer assim, mas onde é que está o Hitler? Dizia o Chico Xavier, né, não só o Hitler, mas ele comentando com pessoas que isso está lá no anuário, e vários relatos que ouviram isso é da boca dele. O Hitler, ele não ficou e não está no psiquismo espiritual vinculado à Terra. Por quê? Porque onde quer que ele estivesse, ele seria trucidado pelo ódio coletivo. Se a gente percebe assim, não quero nem entrar no mérito da coisa, mas quantas pessoas rememoram a guerra, familiares, aí tem aquela vingança, pegaram assim, parece até a segunda, terceira geração daqueles que foram nazistas mesmo, só o cara que não é nem isso assistiu e não fez nada, foi perseguido, quer dizer, em nome, aí é aquela coisa que da vingança, né? Eu quero sangue, eu quero ódio, eu quero perseguição. E o Hitler nem teria condição de despertar no psiquismo perto do planeta Terra. E ele está hoje aprisionado em Plutão. No planeta Plutão, tem lá uma determinada prisão, né, que é secular, ou seja, eles devem ficar alguns séculos lá espiando lá em Plutão para ficar longe do psiquismo de entidades, de espíritos que durante séculos ficariam em processo de perseguição contra ele. E o mundo da luz age o quê? Age para dar a chance do espírito se reerguer, até que um dia ele vai sair dessa letargia lá e começar a trabalhar os seus erros, porque hoje, por enquanto, ainda ele está com muito ódio e aí muita coisa, não sabe nem por que está tão perturbado, e vive lá, e tem que ficar lá. Agora, a gente se lembra daquela obra do Inácio, falando do Tomás de Torquemada, lembram que ele reencarna, uma encarnação que veio lá de baixo, que foi trazido, e aí ele animou um corpo de uma criança deficiente, a criança, segundo aqueles que enxergaram, a criança mais horrível daquela região, que jamais tinha sido vista, e foi devorada por uma sucuri. Lembro que a sucuri foi inspirada pelas trevas lá para devorar e trazê-lo de volta para onde ele tinha sido resgatado. O que fez o mundo da luz, né? Deu a chance de uma nova reencarnação para ele, levaram o salto quântico, ou seja, um psiquismo superior, saiu da vibração do mundo das trevas, que não poderia ter o controle psíquico de onde ele estivesse, e levou a uma outra região do nosso planeta, e ele provavelmente deve ter reencarnado lá no Oriente, aí o mundo das trevas daqui, porque aí é região. Olha ali o irmão Jacob, ele perguntou para onde eu vou, porque ele era um europeu da República Tcheca, né, hoje. E ele
veio para o Brasil e ele teve uma hora que ele perguntou lá para o Bezerra para onde que ele iria. Qual é a colônia espiritual lá da República Tcheca ou a do Brasil? E aí ele vai depois perceber que o espírito é atraído para onde ele tem a sua convivência coletiva, onde ele tem seus vínculos, né? Não só os afetivos, mas também de débitos. E aí o Tomás de Torquemada é atraído psiquicamente, levado coercitivamente para uma região que saísse e provavelmente esteja até hoje lá encarnado, fora do radar das trevas que querem buscá-lo. Por quê? Porque ele foi o bispo que se vangloriava na época da Inquisição de ter mais perseguido, mais levado às fogueiras, mais levado aplicado às leis estabelecidas exatamente pelo Gregório IX, que era o Papa lá da época do Francisco de Assis. Veja só que coisa interessante, porque a Inquisição nasceu na época do Francisco de Assis. E o Gregório IX era amigo do Francisco de Assis, gostava dele. E o Francisco de Assis, que é o nosso Kardec, que é o Chico Xavier e outras coisas, e ele teve essa convivência com ele e tentou dissuadi-lo do seu projeto de perseguição àqueles que afrontavam a igreja, só que estava a serviço do quê? Dessas regiões abismais, desses lagartos, essa energia trevosa. Eu estou dizendo isso porque eu falei do Hitler, né? Foi para o Plutão. Ele pode dizer assim, onde é que está o Mussolini? Mas coisa interessantíssima. O Mussolini, também ali em Uberaba, tem um hospital chamado Hospital do Fogo Selvagem. Já ouviram falar sobre fogo selvagem, né? Do pênfigo. Fogo selvagem é o nome popular de uma doença que dá uma sensação de queimadura, né? Depois ataca partes do corpo, todo o corpo, as mucosas. A sensação é de estar sendo queimado, né? Queimaduras. E lá em Uberaba, na região de Uberaba, tinha uma senhora até de cor, e ela... Bom, aí tem outras encarnações dela que ela explica, ela tem uma obra social que até ela desencarnou em 2004, 2005, por ali. Ela desencarnou com 94 anos. E ela era responsável na Santa Casa de Uberaba para receber esses espíritos, essas pessoas, né, que tinham essa doença do fogo selvagem. Que a Santa Casa, naquela época, aí começou a jogar não dava tratamento, e ela recebeu mediunicamente, sem perceber, ela não era espírita também na origem, e ela recebeu uma intuição de fazer um preparado lá com algumas ervas e outras coisas para passar na pele desses pacientes. E a Santa Casa não se interessou, porque não era remédio, não era autorizado, aquelas coisas assim de farmacêutico, medicina, conselho de medicina. E aí ela levou para a casa dela alguns pacientes. E aí surgiu, na década de 60, esse hospital do pênfigo. Pênfigo é o nome dessa doença, pênfigo, é fogo selvagem. E aí foram se dar conta, quantas pessoas procuraram com essa doença. E aí o Chico Xavier disse para ela, ele se interessou pela causa social dela e começou a ajudar, dava dinheiro, né, para ela manter, e a casa dela virou um hospital. E depois, hoje já existe lá o Hospital do Pênfigo, em Uberaba. E lá, abraçando essa senhora, né, ela recebeu muitos pacientes, e o Chico Xavier ia lá visitá-la. Ele dizia assim, eu me sinto muito bem vindo aqui e tal. Aí ele começou a dizer para ela por que ela estava naquela tarefa social, as encarnações dela, e que ela tinha que lutar e continuar com isso, e ela se tornou depois espírita, né, por outras razões. E aí os pacientes, entre os pacientes, tinha um paciente, aí o Inácio conta, o Bacelli, isso ela conta, tinha um que caminhava para trás, que ele entrou lá nesse hospital, se curou do fogo selvagem, mas tinha autismo severo, surdo, um monte de coisa, e ele caminhava para trás, ele não caminhava para frente, ele se apresentava para trás, ficava parado, se tinha que ir para outro lugar, sempre para trás. E o Inácio desconheceu esse paciente lá. Aí o Chico Xavier disse para ele, esse aí é o nosso Benito Mussolini. Esse é o Mussolini encarnado. Aí ficaram impressionados, então ele está aqui, foi... Aí ele dá a história do fogo selvagem,
que são muitas das pessoas também espíritos que jogaram na fogueira, e a consciência culpada, percebendo, e mais onde a consciência, né, refletiu psiquicamente, espíritos que voltavam em encarnações subsequentes com sensação de queimadura. Pessoal, como tudo tem lógica, né? O espiritismo dá, não é assim a gente dizer, tá com isso, tá com aquilo, dá. Tem que sempre o gesto da fraternidade tem que estar presente, né? De ajuda e tal. E aí perguntaram para ele, mas por que o Mussolini não vai ficar muito provavelmente aí acima de 5 encarnações que vai ter que ser levado assim adormecido no corpo físico. Então, um autista caminhando para trás, medo de si mesmo, né? Um fogo selvagem que havia sido curado, né? Provavelmente numa outra encarnação vai ter a sensação em pele de alguma coisa com sensibilidade, assim, sabe? E aí para perceber, eu estou falando do Mussolini porque me lembrei, porque eu falei do Hitler, né? E a gente vai ver as duas figuras, né, deletérias da Segunda Guerra Mundial, são esses dois, claro, que o Hitler muito mais. O Mussolini depois teve aquele fim lá dele, mas mais localizado em uma cabeça menos pensante do que era o próprio Hitler, né? Que era uma liderança, uma inteligência das trevas, a última liderança das trevas que reencarnou entre nós das profecias do Apocalipse de João. Queria falar, Flávia? Sim, eu ia te comentar essa questão da culpa aí, ela tem tudo a ver com os processos obsessivos e auto-obsessivos também, né, Francisco? Até a Joana de Ângeles sempre fala nos livros dela, tem um Libertação pelo Amor, que ela diz culpa nunca, mas até as enfermidades, ela usa a palavra enfermidade simulacro, que às vezes a gente cria em nós mesmos, tem a ver com isso que tu falou, é uma culpa, mas às vezes eu acho que não é uma culpa consciente, né? Eu me lembro que eu fiz, eu, Flávia, fiz aquilo, mas aquela culpa que fica lá nos recônditos da minha memória, ela volta às vezes uma forma de uma auto-obsessão, numa enfermidade, e aí às vezes se vincula também com uma obsessão, né? Por isso que às vezes é tão complexo de se libertar, né? Eu acho, né? Bom, quantas também vezes a gente já referiu àquela questão dos cegos que foram curados por Jesus? Quantos cegos Jesus curou? E que, claro, durante aquela encarnação, só o cego, aí vem aí alguém e passa um barro, como ele passou com saliva, e aí a pessoa passa a enxergar. Fica em êxtase, né? E tal. E aí, parte desses espíritos se sabe que, quando desencarnaram, foram perceber a causa daquela cegueira e, voltando a sua consciência para trás, se culpavam tanto de terem cegado pessoas com ferro quente, porque tinha um tipo de tortura também no passado, que foi muito utilizado, que era de cegar, era corta a mão, tudo, cega com ferro quente, fura o olho, tá? E esses centuriões, algozes que praticaram isso, trazendo a sua culpa, vêm muito provavelmente encarnações sucessivas com dificuldade na visão, né? Entre elas a cegueira congênita. E Jesus curou, mas aí aquela coisa da causa que gerou um momento de harmonia, mas a causa, olha a causa e o efeito, a causa não tinha sido ainda trabalhada, não tinha sido dissipada, ou seja, digerida, e aí ocasionou, e aí o próprio espírito pede adiante, olha, eu preciso para me libertar disso. Aquele que cometeu aquele homicídio, ele, entre outros, né, e assim se dá, tenho consciência, mas fiz muito, mas eu tenho a necessidade que ele vai ter de se reconciliar com quem ele subtraiu a vida, os seus familiares, a dor dos familiares, da mãe, da esposa, dos filhos, seja lá quem for, e aí essa aproximação vai se dar de tal forma, se ela for sublimada, ele vai querer se inserir naquela situação e aí pedir, quem sabe, uma oportunidade de reencarnar no seio daquela família, ou trazer aquele ali com o seu próprio filho, o seu irmão, e que vai ter lá adiante, lá na encarnação seguinte, vai ter alguma situação que vai despertar aquele passado. E ele vai ser testado ali. Ali é isso que a gente é testado hoje, por isso que é muito bom a gente pensar em termos de encarnação presente hoje, agora, estudando essas coisas,
e sabiam por que tem determinadas antipatias, determinadas coisas contra um, contra outro, ou situações, e até nas doenças, como tu falasse. Saber porque o determinado órgão nosso é mais, esse é fraco do fígado, é fraco do estômago, vai ter no seu passado, muito provavelmente, aquele órgão ali foi desajustado por algum mau hábito da individualidade, né? Vai ser lá, o excesso do álcool, o excesso da gula, e aí tem problema estomacal, e quando é mais severo ainda isso, pode vir de uma forma de um tumor, um desregramento celular que vai dar uma oportunidade de expungir aquilo ali. E aí, a causa que nos leva, às vezes, a um desencarne, e que chega lá do outro lado melhor do que partiu, ou seja, conseguiu ter passado por uma situação que ele tinha necessidade. Então, o mal que a gente ocasionou contra si próprio, essa autoculpa, auto-obsessão, ela nos gera também a oportunidade de se libertar daquilo ali. Então, isso também é difícil, é fácil assim entre nós estudiosos, procurando estudar esses assuntos e tendo um determinado conhecimento já. Mas isso é uma discussão que não pode ser pública. Aí ficam as pessoas, o espiritismo diz que tudo tem isso, tem a causa, e fica uma coisa muito mecânica, e não é. Nós temos que sempre sublimar o gesto fraterno, a oportunidade que Deus, que o Criador, que o universo nos dá, mas sempre com a lei do amor, e não essa da lei de Italião. Tu está passando ali. Já ouvi espíritas dizendo, tu tem que aceitar isso, é a tua cruz, é o teu karma, é teu isso. Não, o karma a gente pode transformar. Nós podemos vivenciar uma situação kármica e que a gente se inserindo numa outra frequência vibratória, que há, muitas vezes, até uma moratória que nós recebemos para resgatar de uma forma mais suave as nossas dívidas, convivendo fraternamente e servindo, e tendo uma sensação de paz e de felicidade interior. Isso que é o mais importante. Então, essas coisas que a gente faz, esses comparativos, do que está na força do pensamento, da própria consciência, a gente vai ver nessas regiões, essa passagem que ele dá ali, essas regiões umbralinas, com nuvens espessas, né? E que a consciência dele que se culpou atraiu aquela horda de espíritos cobradores acusando o grupo de homicidas. Vocês isso, vocês devem. Porque foi aquele pensamento daquele homicida ali que atraiu aqueles espíritos que não queriam deixar que eles passassem ou que fossem acusados de tudo que foram. Aí tragam para os nossos dias de hoje, quando a gente está para baixo, quando a gente está assim, com o psiquismo assim, abalado, muitas coisas até se culpando, triste, melancólico, nós estamos atraindo espíritos que vão nos cobrar e dizer: é isso aí, seu verme, tu isso, tu deve, tu é isso, seu canalha, seu isso, aquilo. E eles ficam no ouvido, e há pessoas que se desequilibram de tal forma que eles dão a coragem para que cometam suicídio. Ocorre os suicídios que são fruto de obsessão se dá dessa forma. É um crescente, assim, tu é culpado, tu é isso, aquilo. Quantas pessoas, por uma culpa, cometem o suicídio? Por quê? Aí, quando comete o suicídio, o corpo se vai e o espírito é resgatado. Já primeiro, ele já tem uma tendência a cair, né? Cai como uma jaca lá embaixo, e esses espíritos ou abandonam ou entregam no colo para outros lá embaixo. Olha, agora tu está aí, a tua vítima está aí de 700 anos atrás. Eu te prometi há 200 anos e hoje estou te entregando aqui na bandeja. Está lá embaixo. E assim vai. Não é para amedrontar, de achar, o suicídio, isso, mas é uma das formas. Às vezes a gente está tão para baixo. Quantas pessoas a gente já conversou que tem uma determinada inclinação para o suicídio, que ficam alimentando, aquela coisa se punindo e tal. E aí ele diz assim, não, quem diz não comete. Eu já vi várias pessoas dizendo que iam cometer e cometeram suicídio. Não pense, não. Quem diz não comete. Às vezes até para externar, para despertar o gesto fraterno dos outros. Olha, está precisando de ajuda.
É lógico que qualquer pessoa que esteja num estado melancólico, acentuado e persistente, precisa de ajuda. E essa ajuda tem que ser por palavras, por gesto, por aproximação e assim por diante. E até medicação, porque aí é pelo gesto que vai chegar até um médico, né? Eu acho que é isso, então, tá, pessoal. Bom, semana que vem, aliás, o Kiko, semana que vem, não vou estar, e o Kiko e a Flávia vão levando aí, e a gente vai tocando. Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Só para complementar, Francisco, isso que tu estava falando das doenças e da culpa, e também a gente até tomar um certo cuidado, né, nos atendimentos, né, porque às vezes as pessoas querem muito saber, né, por que está me acontecendo isso? E às vezes aparece, assim, os quadros, os cenários, mas, assim, isso talvez, se revelado, vai cristalizar mais ainda a culpa, né? Lógico, lógico. E aí, vai te por isso, mais imagina só, aquele espírito ali, a gente está falando que esse é o texto de hoje, aquele ali despertou um problema sério, né? Na realidade, um homicídio de uma encarnação. Agora, imagina se a gente tivesse a ficha aberta para outras encarnações. Mas aí também os espíritos dizem, não fica te culpando por tal coisa aqui, porque a vida de qualquer um de nós, se nós abríssemos 1000 anos para trás, existem histórias de destruição e autodestruição, né? A gente vai pegar a nossa vida pregressa de 2000 anos atrás, muito provavelmente qualquer um de nós já cometeu suicídio. Muito provavelmente nós já tenhamos ou agido diretamente ou por omissão a subtração de outras encarnações. Não há nem dúvidas. E aí a gente está falando ali do Bezerra de Menezes. Aí quando eu me lembro assim, daquelas coisas que diz o próprio Chico Xavier dizia lá dos exilados de Capela, e que ele relatava que ele, há 6.000 anos atrás, teve lá em Capela um conflito em que ele estava de um lado e o Bezerra do outro. 6.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, ele já era o Platão, quer dizer, veio de lá exilado, veio de lá com alguns compromissos, alguma coisa, foi 6 ou 7 mil anos, tá? Uma coisa assim, lá em Capela. E os dois eram líderes, e estavam de um lado e de outro, e utilizavam as tecnologias de autodestruição, e eram assim, coisas avançadíssimas, que quando ele contou isso, o mundo nem conhecia, né? Esses armamentos, mísseis e outras coisas mais. E tinha uma energia atômica que estava sendo em lugarejo, que estavam se digladiando os dois, e Bezerra e Chico Xavier. E o Chico Xavier, a gente sabe tudo que foi, Platão e tudo, e o Bezerra, os dois se encontraram, né? Naquela época lá de Jesus e do Evangelho, tiveram encarnações simultâneas um com o outro, par a par, e no plano espiritual essa é a realidade de hoje. Então, se a gente imaginar assim, nós, de verdade, não estava fazendo tanto mal, talvez não, que não caia, né? Daqui a 6.000 podia estar bem melhor aproveitado, que daqui a 2, então daqui a 1.000 anos a gente vai estar bem melhor que está hoje, provavelmente, né? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos agora em gratidão, elevar nosso pensamento. Oi, quer falar? Baita notícia, hein? Obrigado, Francisco. Melhorou, né? Elevar nosso pensamento ao alto, sempre renovando a nossa gratidão a Jesus, aos nossos amigos espirituais, à nossa casa Lucas de Assis, aos espíritos franciscanos, que tanto nos auxiliam, ao qual cada um humildemente se compromete a somar o seu pensamento, as suas energias, para auxiliar, para se transformar, para procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor. Que assim seja. Francisco, cara,